Fala, seus mal diagramados! A semana que passou ficou marcada por fatos que reforçam que os evangélicos se transformaram realmente em uma pandemia sociopolítica que se alastra de forma tão grave e veloz quanto a Covid no ano de 2020. Logo no domingo veio à tona o caso do estelionato entre amigos envolvendo jogadores de futebol que se conheceram enquanto atuavam no Palmeiras. Após perder 6 milhões em uma pirâmide de criptomoedas indicada por William Bigode, Gustavo Scarpa foi cobrar o então amigo e obteve uma resposta com o típico cinismo neopentec. Scarpinha, agora não tem mais questão de confiança, o negócio é orar. Agora é esperar no Senhor. Scarpa até ironizou e disse que precisava orar mais mesmo. Se absorveu as dicas do amigo eu não sei, mas até agora a grana não foi recuperada, o que pode dar brecha para que o jogador lesado alimente ainda mais sua descrença no Pai Criador. Além de Bigode, outros evangélicos freestyle que se destacaram negativamente na semana foram os supostos pastores Marcos Feliciano e Silas Malafaia. O religioso que só sai de casa com o cabelo melhor escovado que o de Roberto Justus quis surfar na onda das lacradas transfóbicas de Nicolas Ferreira e insinuou que a ministra da Cultura Margarete Menezes não era mulher. Já Malafaia, com sua voz que desafina mais que a Britney Spears ao vivo, confessou ter vergonha dos evangélicos que votaram em Lula. E se estamos falando de evangélicos que não valem um maço de derby molhado, este compilado ainda trará para vocês a viagem de Micheque e do maquiador Agustin Fernandes para a Flórida, onde encontraram o mito e desejaram que Deus o leve embora o quanto antes. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Adoro as intensas reviravoltas brasileiras. No início de março, o PL estava preparado para organizar uma turnê nacional em que Micheque Bolsonaro se lançaria com 3 anos de antecedência como candidato à presidência para 2026, já que o mito pode estar preso, inelegível ou até mesmo morto até lá. Mas o escândalo dos diamantes sauditas que seriam entregues para ela mudou o cronograma e Micheque precisou voltar aos Estados Unidos para combinar com o Minto qual será a linha de defesa que eles vão adotar após mudar a versão 73 vezes sobre o caso. Fala, Matias, tá chamando já aí? Eu também trouxe umas joias. Você também trouxe? Mas é tudo falso. O colar não vale nada. Não vale nada o colar. Fica aí com você então. Bom, neste reencontro, a ex-primeira-dama deixou escapar um ato falho e disse que reza para que Deus leve o Jair embora o mais rápido possível. Nós também. E não me julgue, o que vocês querem que eu faça? Não sou coveiro, tá ok? Só agradecer a Deus e pedir para que Deus leve ele logo para a nação que ele tanto ama, para a nação que ele lutou tanto. Mas antes de embarcar rumo aos Estados Unidos, no entanto, essa guerreira reclamou de hoje em dia viver de aluguel e disse que, por conta das dificuldades financeiras que enfrenta, precisou doar os cachorros. Ironicamente ou não, ao chegar na terra do tio Sam com o único pet que ainda mantém, o maquiador Agustin Fernandes, ela foi flagrada não na fila do Obamacare para fazer um Papa Nicolau que não pode pagar em uma clínica particular, mas comprando sapatos de grife em uma loja de Orlando. Enfim, a hipocrisia do bolsonarismo. Vem de storytelling dramático para se fazer de vítima, enquanto come picanha Wagyu. É o Wagyu que fala? O Wagyu, sei lá. Eu nunca comi essa porra. Compra sapato da Prada e tem maquiador pessoal que anda pendurado nela em qualquer parte do mundo. Tá aí o tipo de sofrimento que 90% da população encararia numa boa, se não tivesse o ônus de beijar a boquinha do excrementíssimo. Ah, que nojo. Lula é um ótimo orador, ninguém discorda disso, e é capaz que até mesmo os deputados eleitos na esteira do bolsonarismo confessem, ainda que no sigilo, que sentem inveja do talento que o homem tem de entreter uma plateia por horas sem se tornar enfadonho. Tem até alguns que tentam copiar o estilo, como aquele Jackson Villar, que fez de tudo para virar um ícone da extrema-direita, mas nem uma vaguinha de vereador conseguiu até hoje. Porém, os improvisos empolgados quase sempre geram algumas diarreias mentais e Lula não está livre de ser vítima disso. Nesta semana, ele gerou polêmica por 2 falas ditas exatamente nesses parâmetros. A mais problemática, ao meu ver, foi quando abordou a escravidão e disse que, se existe uma
uma coisa boa gerada a partir disso foi a miscigenação. Ok, a mistura faz parte da identidade nacional e não se pode mudar o passado, mas não dá para ignorar que esse processo foi realizado na América Latina inteira por meio do trinômio estupro, roubos e roteamento de doenças infecto-contagiosas. Para toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus. Já outra fala de Lula foi acusada de gordofobia. O presidente criticou a fome, mas ressaltou que obesidade também é uma doença que precisa de atenção, emendando uma zoada com o Flávio Dino. Quem quiser transformar essa fala numa guerra estética ou em algo sobre o próprio sofrimento pessoal, vá em frente. A vida é sua, desperdice-a como quiser. Eu aproveitaria que o Lula levantou a questão para obrigar o Estado brasileiro a combater a obesidade por meio de uma política pública que torne mais barata a comida saudável e combata os ultraprocessados. Fiz o L para cobrar mesmo. O mundo não é apenas aquele mundo que a gente vive de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade, aqui ninguém está com excesso de magreza, não ser o nosso poeta, o restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença que nós precisamos cuidar. A nossa médica, ministra da Saúde, sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. E por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai precisar, sabe, que o Estado cuide com muito carinho desse mal. As eleições de 2022 vieram para confirmar que os evangélicos estão totalmente alinhados ao nosso latinazismo, confiando 80% dos seus votos ao Jair ou em pessoas como Damares, Nicolas Ferreira, Deltan Dallagnol, Ottoni de Paula, Daniela do Vaguinho e Marcel Van Hatten. Sim, de atropelador fujão a transfóbico, passando por gente que viu Jesus na goiabeira, a deputado feio que usa velório como palco político, são todos crentes. Assim como é também Marco Feliciano, que inclusive tenta surfar na escolinha Nicolas Chupetinha de polêmicas diárias. Ofuscado pela nova onda de reacionários eleitos entre 2018 e 2022, o que restou ao pastor garoto propaganda de Lisa Hair foi essa tentativa desesperada de aparecer do jeito que for possível. E conseguiu, viu? Só que da maneira mais escrota possível, tentando insinuar que não conhece a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e que também não sabe ao certo se ela é mulher ou homem. O Tiririca precisa tomar cuidado, porque atualmente o Congresso tá repleto de gente querendo tomar o lugar dele como palhaço daquela casa legislativa. Quero saber o que ela é. Eu sei que é uma mulher, mas eu não sei se pode ser chamada de mulher ou não, por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Perguntei o nome dela. Vamos fazer aqui um requerimento. Senhor presidente, vamos fazer um requerimento. Nós não vamos aceitar esse tipo de colocação. Certo, nós não podemos aceitar. Não começou nada. O senhor que começou. Vossa Excelência pode, então vamos com calma. Dia da posse, dia feliz, garantir o meu direito de fala, senhor presidente. Eu quero que o senhor garanta o direito de fala. Eu quero que ele garanta respeitar a ministra Margarete Menezes. Só isso que peço. Só puder terminar sua fala, respeitando nossa ministra Margarete Menezes, ministra da Cultura. É que eu não a conheço, por isso que eu perguntei quem era. Fora da Câmara, mas ainda entre os evangélicos, Silas Malafaia reclamou dos 20% dos crentes que depositaram as esperanças em Lula. Para o pastor, que precisa usar um diapasão urgentemente para não desafinar tanto enquanto fala, né? Eles envergonham os cristãos. Silas, como tu é burro, cara, e não deve contar como revide, eu devo te alertar. Saiba que o sentimento dele sobre você é recíproco. Eu tenho vergonha de saber que 20% dos evangélicos votaram em Lula, isso é, quase 7 milhões de pessoas, e não venham aqui fazer acusações levianas ao povo nordestino. Ele teve voto em tudo que é lugar e venceu em Minas Gerais. Não venham aqui com essa conversa. Eu tenho vergonha, isso sim.
Qualquer tabelião ou profissional do ramo de necropsia no Ceará ou Bahia consegue ser mais engraçado que todos os humoristas de stand-up aqui de São Paulo. Mas essa dura realidade para nós, que somos o estado com a maior quantidade de desocupados que acreditam ser engraçados em todo o país, pode mudar em breve. E o líder desse movimento é inesperado. O paulista e corintiano Alexandre de Moraes fez um stand-up involuntário nesta semana em uma palestra na FGV. E devo admitir que o resultado foi bastante satisfatório, principalmente porque ele conseguiu arrancar gargalhadas da plateia sem contar nenhuma piada que envolva a dona encrenca ou a sogra, temas muito comuns em casas que abrem o microfone para qualquer homem de boné, camisa Hering preta e all-star que passe na calçada. O ministro do STF apenas relatou fatos involuntariamente cômicos que ocorreram no Brasil e em especial com ele durante os acampamentos de patriotários e após os atos golpistas de 8 de janeiro. Vamos prender o ministro Alexandre de Moraes. Teve até gente comemorando, né? Comemorando assim, ajoelhada, agradecendo aos céus, né? É um negócio impressionante. Porque ele não liberou o código-fonte no TSE. Tem gente que ainda acredita nisso. Tem gente que ainda vem... Veja, gente de todo tipo, de todas as faixas econômicas e culturais. Às vezes eu sou abordado, a pessoa educadamente, ministro, mas o senhor podia pelo menos liberar o código-fonte. Daí eu pergunto, você sabe o que é o código-fonte? Não, não é aquilo que frauda a eleição. Código-fonte é liberado 1 ano antes da eleição. Eram 6 meses, para a eleição agora ficou 1 ano, todos os partidos tiveram acesso, todas as entidades, as Forças Armadas tiveram acesso, todo mundo fez laudo, só que as redes sociais continuaram falando que o código-fonte estava naquela sala secreta, que é escura, no TSE, que é tão secreta e tão escura que nem eu, presidente, sei onde é. Além do talento para vigiar e punir, nosso Michel Foucault reverso já está preparado para desbancar aqueles ex-CQC que juram que o trabalho que fazem tem alguma semelhança com os shows de Ed Murphy, Richard Pryor e George Carlin. Apesar da desastrosa atuação de Paulo Guedes no Ministério da Economia, Sérgio Moro e sua esposa Rosângela conseguiram driblar o desemprego em 2022, se elegendo como senador pelo Paraná e deputada federal por São Paulo, respectivamente. O que também sempre nos leva à seguinte reflexão: se cada um morava em um estado diferente, senhor senador, com a divina vênia, mas sua esposa estava solteira? Embora os dois estejam empregados novamente, o período em que passarão no Congresso vai ser tão ou mais difícil do que o cotidiano em qualquer firma. Moro mesmo deve estar arrependido de ter largado a magistratura em troca de um mandato em que passará 8 anos sofrendo bullying e sendo humilhado por políticos petistas em todas as oportunidades possíveis. É pouco, né? Quem puxou o bonde dessa tendência foi o sergipano Rogério Carvalho. Rogério Carvalho, não cavalo. Que num discurso de 1 minuto conseguiu deixar uma eco de Maringá em choque, com olhos marejados e com a boquinha de tacaxadê travada. O pior é que o ex-Batoré de Tog é tão incapaz de fazer uma réplica com argumentos sólidos que só restou apelar para o super trunfo da corrupção e um pedido desesperado de ajuda para a mesa diretora. Triste, mas só pra ele. Eu quero mais que essas cenas se repitam todo dia. Eu queria, presidente, concordar que a gente precisa coibir a corrupção, inclusive a corrupção praticada por magistrados, quando no exercício da sua função. Notadamente, nós sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula. E me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula e, portanto, isso também precisa ser avaliado, precisa ser escaneado, porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver. Não, eu repudio as suas palavras, desculpe, senador. Peço à mesa, inclusive, que o senador aqui está quase me acusando de corrupção. Quem gerou esses problemas todos foi a corrupção do seu partido, senador. Desculpe. E nós combatemos essa corrupção. Peço que seja tratado com urbanidade aqui nessa tribuna e não de maneira inapropriada, ferindo, inclusive, o regimento, as palavras aqui do nosso senador.
Quando eu falo que nos 9 estados do Nordeste qualquer pessoa tem capacidade de ser mais engraçada que stand-upeiros paulistas, não é exagero mesmo. A capital pernambucana, por exemplo, tem enfrentado o recorrente problema de ataques de tubarões em praias da cidade. Para alertar os banhistas, a página Recife Ordinário criou uma peça publicitária que aposta no humor ácido e até politicamente incorreto para alertar os banhistas. O vídeo é bem objetivo e mostra um tubarão com um pé decepado, explicando que se a galera entrar na água neste momento, as pernas vão torar. Tem quem considere agressivo e de mau gosto, mas a real é que o vídeo viralizou e tem mais efetividade que qualquer peça publicitária da prefeitura feita por algum discípulo do Duda Mendonça que não percebeu que não estamos mais em 2005. Vamos manter nossas perninhas bem longe dos tubarãozinhos. A placa fica ali todo dia e os tabacudos nem quer ler. O tubarão não tá nem aí pra você, meu filho, ele só quer morder e fazer plantão no mar, só esperando você vacilar. Então senta na água, tua perna vai torar. Se o Jair não fosse um grande arrombado e tivesse criado vídeos parecidos para alertar sobre os riscos da Covid, tinha evitado pelo menos umas 200 mil mortes. São Paulo conseguiu uma proeza que é pra poucos. Tirou o PSDB do governo estadual depois de quase 30 anos e colocou no lugar um forasteiro que não consegue fazer baldeação na Estação da Luz. Mas ser um carioca que nunca morou por aqui é o menor dos problemas do novo mandante do Palácio dos Bandeirantes. Como ex-membro do governo Bolsonaro, era de se esperar também que ele sofresse com algum tipo de desequilíbrio emocional, né? Tarcinício até que conseguiu fingir bastante que era diferente, de perfil técnico e um mero asfalteiro que tinha um prazer em inaugurar pontes de madeira e trechos de 2 quilômetros de asfalto no interiores do país. E a imprensa até que comprou essa história, hein? Mesmo que ele tenha asfaltado menos que governos anteriores. Mas nessa semana a máscara caiu e Tarcísio mostrou em 2 momentos que é tão alucinado quanto o ex-chefe. Primeiro trocou o nome da estação Paulo Freire para Fernão Dias, dizendo que as pessoas queriam, né? E ele apenas atendeu ao anseio da população da Vila Maria. Numa pesquisa que ninguém viu e que foi feita provavelmente pelo Instituto Paranauê. Depois, em um leilão para ampliação do Rodoanel na B3, Tarcísio comemorou o pregão dando marteladas tão fortes que o único diagnóstico que se chega é, além de monobola, nosso governador se encaixa no CID 8,5 cm, também conhecido na OMS como micropenia galopante. Sempre estudei em escola pública de São Paulo e apesar dos prédios não serem nada amigáveis e parecerem pequenas prisões para crianças e adolescentes com direito à inspetora alucinada fazendo cosplay de carcereiro da série Oz, o risco de tomar um tiro dentro de uma dessas instituições foi sempre muito baixo. Talvez a maior violência que eu tenha passado foi em um dia que fizeram guerra de mexerica no pátio e metade da fruta foi arremessada direto na minha cara, sujando minha blusa de soft. Nem doeu de verdade, mas foi bem humilhante. Nos Estados Unidos não é bem assim, principalmente quando uma geração de jovens frustrados e com dificuldade de sociabilidade começou a se tornar organizada digitalmente para combinar de descontar seu fracasso existencial com rajadas de metralhadora em alunos e professores. Mas agora eles acharam a solução para evitar essas tragédias e engana-se quem pensa que a resposta para essa violência está em uma política que restrinja a venda de armas de grosso calibre para civis. Esqueça isso. A América é a terra da liberdade, mesmo que seja a liberdade para dizimar seu coleguinha na hora do recreio. A solução encontrada foi criar uma sala secreta para proteger a classe naquele momento chato do dia em que algum incel entediado tira a AR-15 da mochila e começa a disparar. Uma das maiores estupidez que eu já vi na minha vida, e olha que presenciei o Ivo Cassol sugerir respiro de pingo de solda para curar a Covid em 2021. Gente, nós estamos aqui fazendo a prova dos 9. Assistimos um vídeo esses dias aqui em Rondônia, aqui no Vale do Guaporé de São Francisco, que o cara estava com coronavírus
foi soldar e se curou. Levou os funcionários, soldou, se curou. Então, portanto, nós estamos aqui com o Fabrício, que está com o coronavírus. Ele foi diagnosticado hoje de manhã com o coronavírus. E como eu tive contato com ele também no final de semana, eu quero também saber e fazer a prova dos 9. Vou soldar aqui e nós vamos, entendeu, fazer o teste. E amanhã, com certeza, ele vai voltar a fazer o teste para ver como é que ele está. Vamos lá, gente. Não que eu seja exatamente um orgulho para minha família. Levando em conta que eu tive parente que foi arquiteto no Museu do Ipiranga, ser um jornalista falido, metido a engraçado, não é algo que me coloque numa posição de muito destaque entre os bezes, né? Mas ao menos algumas coisas são irrefutáveis. O meu canal existe e, eventualmente, as pessoas me entrevistam de verdade, né? O que já é bem melhor que essa tendência atual de desequilibrados que fingem ser entrevistados em podcasts, enquanto na verdade estão apenas de fone na sala de casa, falando as maiores barbaridades enquanto olham pra parede. Essa moda que batizamos como Esquizofrenia Cast deve ser uma decepção para as famílias brasileiras, maior do que virar youtuber. Imagina só, os parentes que precisam lidar com não queridos que passam o dia fingindo desesperadamente que estão em podcast no qual eles são autoridades sobre como criar um filho pobre ou como deve ser realizada a higiene íntima do marido. Para uma criança rica, você já pode perceber, ela cresce, para ela nada é impossível. Diferente de uma criança que nasceu na escassez. Para ela ou é um ou é outro, tem muito disso. Isso é sobre o valor também que os pais passam. Os pais, eles levam a criança, por exemplo, num mercado. Eu sei que às vezes não tem como deixar a criança em casa, enfim. Mas elas levam a criança no mercado e aí a criança quer duas coisas. Aí o pai e a mãe falam ou um ou outro. Erradíssimo. Porque quando a pessoa cresce, ela fala, ou eu vou fazer uma viagem, ou eu vou comprar um carro, ou eu vou comprar uma casa, e você pode tudo. Com a mentalidade certa, você pode tudo. Ô Haddad, você prometeu criar empregos. Eu sei que o governo começou agora, mas o Brasil não pode esperar nem mais uma semaninha. Chega, não dá mais. O governo que terminou em 31 de dezembro foi pródigo em nos relembrar semanalmente como os motoclubes não passam de um espaço para reunião de dentistas carecas cabeludos, defensores do legado do Adolfinho, coaches cristãos e idosos que ainda lamentam a saída do Rodolfo do Raimundos. Mas isso apenas porque, a exemplo de Mussolini, o mito apostou bastante em motociatas como forma de demonstrar apoio popular. Se tivesse eventualmente apostado em reunir trilheiros numa jipeciata, a gente descobriria que esse segmento reúne uma galera quase tão nefasta, isso se não for pior, já que muitos agroboys curtem se aventurar nesse rolê. Nesta semana tivemos uma prova disso. Bastava o excrementíssimo colar uma vez com essa turma que teríamos sido presenteados com cenas lamentáveis e memoráveis. Em um dos vídeos mais satisfatórios de 2023, um trilheiro a bordo de uma troller tirou a maior onda de uns colegas que estavam atolados. Em seguida, foi incentivado pelo navegador a seguir adiante e enfrentar o alagamento. Confiante, o homem aceitou o desafio, dirigiu apenas 10 metros e teve o carro invadido pela água que molha caprichosamente um maço de Marlboro no painel. A reação do motora é a melhor. Na verdade, o termo correto seria uma não reação. Afinal, eu estou de acordo que é sempre melhor fingir que morreu em momentos desastrosamente humilhantes como esse. Aí sim, motora. Bebê! Aí sim, motora. Vai atravessar por lá, não? Vai, e fica de frente. Filma. Vamos no barranco aqui, ó. Segura, vambora. Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, tá aqui no primeiro comentário as formas de nos apoiar. Por favor, nos apoie, precisamos de você mais do que nunca. Aqui tem o nosso Apoia-se, vou falar como Silas Malafaia pra ver se vocês dão o seu dízimo aqui pra gente. Aqui tem o nosso Apoia-se, tá? É o melhor deles. Tem também aqui o nosso Pix, nossa conta corrente, o nosso PayPal. Aqui também no botãozinho Seja Membro do YouTube pra nos ajudar, é só apertar o botão, tá aqui no primeiro comentário também ou aqui no YouTube. Vamos lá, me
minha gente, façam esse dízimo, doem para a igreja Galãs Feios. Bom, vocês podem nos seguir também nas outras redes sociais, TikTok, Twitter, Facebook e Instagram. Se você é um desses que ainda confia em pastores como Silas Malafaia ou Marco Bezzi, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.